Salve, torcida vascaína! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo para trazer todas as atualizações do Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e mostrar aquele apoio com o like, para acompanharem de perto cada novidade que envolve o nosso time do coração. Em entrevista ao Arena SBT, Souza, ex-volante do Vasco, fez revelações contundentes sobre a relação conturbada entre o elenco e o diretor técnico Felipe Maestro. Ele afirmou que, apesar de não guardar mágoas pessoais, Maestro não é uma figura especialmente querida dentro do grupo de jogadores, em parte devido à sua personalidade forte. Souza relembrou um episódio que abalou ainda mais essa percepção, quando o dirigente declarou publicamente não gostar do zagueiro Capasso, o que gerou desconforto e mal-estar entre os atletas. Segundo o ex-jogador, esse tipo de postura expõe os jogadores de maneira negativa, prejudicando o ambiente do time e criando uma divisão interna que dificulta a união do grupo. A declaração polêmica de Felipe Maestro sobre Capasso teve um impacto significativo no elenco, segundo Souza, que deixou claro que o comentário soou extremamente mal para todos. Ele sugeriu que o diretor técnico tinha uma crítica não apenas esportiva, mas também pessoal, relacionada à postura do zagueiro, que, para Felipe, estaria acomodado e confortável recebendo salário sem atuar efetivamente. Contudo, Souza destacou que, independentemente da insatisfação, expor um atleta dessa forma diante da imprensa e do público foi um erro grave, que acabou minando a confiança dos jogadores no dirigente e afetou o clima interno do Vasco. Para ele, um líder deve preservar seus comandados, e não colocá-los sob um holofote negativo que pode desestabilizar o grupo. Souza também aproveitou para esclarecer que, na sua avaliação, Felipe Maestro não foi o único responsável por sua saída do clube, tampouco a do zagueiro Capasso. Ele contou que a decisão de rescindir seus contratos já havia sido tomada pela diretoria antes mesmo do envolvimento direto do diretor técnico nos bastidores. Souza mencionou que o então presidente Pedrinho comunicou sobre a decisão, garantindo que tudo ocorreu sem qualquer conflito, e expressou sua confiança nas boas intenções da gestão para ajudar o Vasco a se reerguer. Apesar dos erros cometidos, Souza acredita que o presidente está comprometido com o sucesso do time, e que o momento difícil passa por um processo natural de ajustes internos. No que diz respeito à sua trajetória recente no clube, Souza lembrou que chegou ao Vasco aos 36 anos, por indicação do amigo Felipe Coutinho, e que sua contratação foi aprovada após uma avaliação técnica realizada pela diretoria. Apesar de estar integrado ao elenco e participar normalmente dos treinos, ele frequentemente ficou fora da lista de relacionados para as partidas, sendo chamado para jogar com pouca regularidade. Sua última aparição em campo ocorreu no início do ano, num jogo contra o Maricá, quando atuou os 90 minutos, e depois disso não teve mais oportunidades em jogos oficiais. Essa falta de sequência refletiu o momento delicado vivido pelo jogador e pelo clube, que também acabou afastando Capasso, que treinava em horários alternativos e não vinha sendo aproveitado pela comissão técnica. Além de Souza, o zagueiro Capasso teve seu contrato rescindido pelo Vasco, encerrando um período de afastamento que se estendeu desde o início da temporada. Ambos os jogadores, que não estavam nos planos da direção, simbolizam a necessidade de reformulação no elenco do clube carioca, que atravessa uma fase complicada dentro e fora das quatro linhas. A saída dos dois reforça o cenário de mudanças profundas no Vasco, que busca encontrar um novo rumo para recuperar o prestígio e a competitividade. A entrevista de Souza deixa claro que, mais do que questões técnicas, o ambiente interno e as relações humanas têm papel fundamental nessa reconstrução, mostrando que a reformulação vai além do campo e passa necessariamente pela convivência e pelo respeito mútuo entre atletas e dirigentes. O Vasco, que já foi sinônimo de futebol envolvente e conquista, hoje vive uma realidade marcada pelo silêncio dos bons jogos e pela ausência daquele brilho que encantava suas torcidas. O que antes era uma demonstração de técnica apurada, entrosamento e vontade de vencer, agora dá lugar a partidas confusas, sem criatividade e com pouco repertório. A falta de um padrão definido e a oscilação constante no desempenho refletem um clube perdido em sua própria trajetória, que parece não encontrar mais o caminho para reviver a grandeza de outros tempos. Essa crise profunda ultrapassa o campo e se manifesta em uma atmosfera de incertezas, que afeta a confiança e a motivação dentro do elenco, deixando os fãs cada vez mais distantes do sonho de ver seu time jogar com alma e competência. A decadência do futebol vascaíno não é apenas um problema técnico, mas um sintoma de um desarranjo estrutural que compromete a retomada da qualidade. Sem um planejamento claro e sem a liderança necessária para guiar o clube de volta ao topo, a equipe torna-se refém de suas próprias fragilidades, criando um ciclo vicioso de resultados ruins e insatisfação crescente. Essa ausência do bom futebol traduz uma perda de identidade que entristece os apaixonados pelo clube, que assistem impotentes a um declínio lento e constante. Enquanto o Vasco não reencontrar seu estilo, sua garra e sua organização, a chama que antes fazia vibrar os estádios seguirá apagando, deixando um legado de saudade e frustração. A perda do futebol de qualidade pelo Vasco também reflete diretamente na relação com sua torcida, que há muito tempo aguarda por dias melhores, cheios de emoção e vitórias que honrem a história do clube.
A apatia em campo e a falta de brilho coletivo aumentam a frustração de uma fanática torcida que se vê distante do futebol vibrante que o clube costumava apresentar. A ausência de um estilo consistente e eficaz, aliado à instabilidade técnica e tática, faz com que a equipe perca espaço e respeito dentro das competições, comprometendo não apenas os resultados, mas também a identidade que sempre marcou o Vasco. O que antes era sinônimo de força e tradição agora se tornou um desafio constante para todos que desejam ver o clube voltar ao protagonismo, revelando uma crise que ultrapassa o aspecto meramente esportivo e atinge o coração da instituição. Essa decadência do futebol vascaíno tem consequências que vão muito além dos gramados, refletindo diretamente nas finanças, no moral do elenco e na relação com patrocinadores e a própria comunidade de torcedores. A falta de bom desempenho e de uma proposta clara dificulta a atração de novos talentos e afasta investimentos, criando um ciclo vicioso que só se rompe com mudanças profundas e planejadas. O resgate da essência do Vasco, com um futebol que emocione, conquiste e faça jus ao passado glorioso, é uma tarefa urgente e indispensável para que o clube reconquiste seu espaço de destaque no cenário nacional. Mais do que resultados imediatos, é preciso reconstruir uma base sólida que possa devolver ao Vasco o orgulho, a competitividade e a paixão que sua torcida tanto merece. Antes de continuar, bora deixar o like e ativa o sininho no canal do Vascão para não perder as novidades, beleza? Seguindo em frente. A situação atual do futebol do Vasco não pode passar despercebida pela sua apaixonada torcida, que sempre foi a alma do clube. Como vocês enxergam esse momento tão delicado? Será que estamos diante de uma fase passageira ou é preciso repensar toda a estrutura para que o Vasco volte a jogar com a dignidade que a sua história exige? Queremos saber se a torcida acredita que o problema está nos bastidores, na formação dos jogadores ou no próprio estilo de jogo apresentado. A sua opinião é fundamental para que possamos entender o que realmente move a nação vascaína neste momento de crise. Mais do que nunca, é hora de levantar a voz e mostrar o que o torcedor espera ver em campo. Quais são as mudanças que vocês gostariam de ver para que o Vasco volte a encantar e a vencer? O que falta para que o time reencontre o brilho e a eficiência que já fizeram história? Será que a reconstrução deve passar por um investimento maior na base, por uma reformulação no elenco ou por uma nova filosofia de jogo? É importante que cada vascaíno reflita e compartilhe suas ideias, pois a união da torcida pode ser um dos primeiros passos para reacender a chama do bom futebol. E para quem acompanha o Vasco há anos, como vocês avaliam a relação entre o que o clube já foi e o que ele se tornou nos últimos tempos? Dá para acreditar em uma retomada breve ou será necessário um longo processo de reconstrução? Como vocês enxergam o papel da torcida nessa missão? Será que a pressão e o apoio podem ser as chaves para acelerar essa transformação? Queremos ouvir de vocês o que o Vasco precisa hoje para voltar a ser grande dentro e fora das quatro linhas. Essa conversa é para todos que amam o clube e desejam vê-lo novamente no topo. Notícias fresquinhas do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e deixa um like pra gente continuar. Comenta o que você pensa sobre as notícias, isso é muito legal pro Vasco. Até o próximo vídeo.